Vingança com Karen. Você conhece aquele cheiro de lounge VIP às 2 da manhã? Um coquetel de desespero, vodka cara derramada e perfume de $400 a onça, mas que ainda cheira a encobrimento de funerária. Acredite, esse era o meu escritório. Ou pelo menos costumava ser. Eu estava atrás da corda de veludo do Club Sanctum, vestido de preto da cabeça aos pés, parecendo mais um móvel com pulso do que um ser humano. O grave do som principal tremia as solas dos meus sapatos de borracha antiderrapante, não os lobotins que eu usava quando realmente tinha voz naquela casa. É assim que a vida noturna funciona. Ela lembra seu rosto, mas esquece seu nome no segundo em que seu limite de crédito despenca. Então ela entrou. Não caminhou, deslizou como se estivesse num tapete rolante de dinheiro alheio. Claudia Haynes vestia um casaco de visão branco, parecendo ter sido arrancado vivo minutos antes, e os olhos dela vasculhavam o salão em busca de alguém para pisar, e esse alguém, invariavelmente, era eu. Guarde meu casaco, querido. Antes que eu pudesse erguer as mãos, o casaco acertou meu peito. Pesado, exalando ar gelado e aquele cheiro metálico de dinheiro novo sem etiqueta de boas maneiras. Instinto é teimoso, então agarrei-o pelo firme bastante para machucar de leve a pele escondida. Da última vez você deixou um cabide cair, ela bufou, sem molhar. Estava ocupada admirando o próprio reflexo na vitrine escurecida da cabine do DJ. Se rasgar o forro, tire do seu, seja lá o que ganhar. Dicas, migalhas. Fiquei em silêncio. Apenas fiscalizei o casaco, ticket número 666. Se ela percebeu a ironia, estava muito ocupada a checar os dentes à procura de couve ou cocaína. Antes que eu me aprofunde em como demoli a vida dessa mulher, tijolo por tijolo banhado a ouro, faz um favor, inscreve-se no canal e deixa um like. Isso alimenta o algoritmo e, depois do que vem por aí, você vai querer ser notificado quando as atualizações jurídicas caírem. É a única dica que peço hoje. Voltando ao Vison. Vi Cláudia deslizar pela área VIP sem passar pelas revistas do segurança, um gorila raspado de terno que só lhe deu um aceno. Todo mundo fazia o mesmo. Ela era esposa de Elliot Haynes, o CEO de tecnologia cuja empresa, a Sphere, acabara de comprar metade do centro da cidade. Nesse ecossistema, Cláudia era um predador de topo. Eu era plâncton. Mas sabe como é plâncton em quantidade suficiente em topos motores? Ou então, um só esperto descobre o que está por trás do maquinário. 2 anos atrás, eu não ficava pendurando casacos, eu os distribuía, na verdade. Era dono do Velvet Room 3 quarteirões adiante. Mais afiado, mais escuro, mais descolado. Ali, pessoas como Cláudia não tinham vez, eles destruíam o clima e tratavam a equipe feito personagens não jogáveis num videogame particular. Eu tinha uma política rígida de não. E Claudia Haynes era a santa padroeira do eu mereço tudo. Lembro até hoje da primeira vez que neguei a entrada dela no Velvet Room. Ela me fitou como se eu tivesse falado em línguas antigas. Você sabe quem é meu marido, sibilou ela, o rosto tingido de indignação. Eu apenas dei de ombros. Não me importa se o seu marido é Jesus Cristo numa collab da Yeezy. Você não está na lista. Negar-lhe aquilo foi meu pequeno prazer, mas subestimei o ócio vingativo de uma esposa de troféu. Agora eu me encontrava nas sombras do Club Sanctum, observando-a comandar seu reinado particular sentada num gigantesco sofá de couro capitonê que, posso garantir, não era limpado a fundo desde 2019. Ela estalava os dedos para chamar Sarah, a garçonete que pagava sua faculdade de Direito e não merecia o papel de criada num melodrama vitoriano. Mais gelo, ordenou Cláudia. E diga ao barman que essa vodka parece água de torneira. Quero a garrafa aberta na minha frente. Apertei o microfone no meu ouvido. Sarah, murmurei, com a voz tão fria quanto o coquetel que ela ia levar. Traga o balde com gelo. Não responda a nada. Ela só busca confusão para apimentar a terça. Sarah me lançou um olhar aliviado e eu a recompensei com um leve aceno, exatamente o suficiente para fazê-la entender. Eu era agora o gerente sombra, o espectro por trás da cena.
A diretoria do Club Sanctum me mantinha por perto porque eu sabia onde os corpos estavam enterrados, no sentido literal das calamidades de encanamento e no metafórico das brechas na licença de bebidas. Achavam que eu estava quebrada, feliz por um salário após meu mundinho desabar. Mal sabiam que eu anotava cada deslize. Cláudia deu uma risada tão cortante quanto vidro quebrando numa lava-louças. Encostou-se num rapaz jovem, certamente personal trainer ou garoto propaganda de tequila, com o cabelo tão gelado que resistiria a um furacão. Ela passou a unha impecável pelo braço dele bem debaixo dos holofotes. O serviço aqui está uma piada, vociferou, dirigindo-se a mim mesmo sem me ver. Desde que começaram a contratar os refugiados daquele clube decadente da esquina, ela falava de mim, eu sabia. Era parte do ritual, toda semana ela repetia o triunfo dela e a derrota minha. Segurei um casaco de pele em minhas mãos. Macio, caro e completamente indefeso. Por um instante imaginei só um corte discreto no forro, um fio solto que desfaria toda a estrutura em silêncio. Mas isso era coisa de amadores. Eu não queria estragar um casaco, queria destruir a mulher que o vestia. Pendurando a peça com cuidado quase teatral, alisei os pelos como quem finaliza um quadro perfeito. Aproveita enquanto dura, querida, sussurrei para o cabide vazio. O baixo explodiu de novo, tremendo o assoalho. Olhei para o relógio, eram 2h15 da madrugada. E minha vingança mal começara. Daqui a 4 horas exatas, os mercados de Tóquio iriam abrir e uma empresa de fachada que eu havia registrado nas Ilhas Caimã ia disparar uma ordem de compra tão discreta que só quem estivesse de olho perceberia. Cláudia achava que aquela era só mais uma noite em que ela reinava absoluta. Mal sabia ela que dançava sobre uma armadilha e eu já aguardava para lubrificar as dobradiças. A música no salão crescia, abafando suas gargalhadas, eu via seus lábios se moverem, moldando insultos que, sem ela saber, desenhavam sua própria queda. Arrumei meu crachá com calma, Vanessa, equipe e sorri. Aquele tipo de sorriso que um tubarão esboça antes de mergulhar de vez. O jogo começara. Se você pensa que o casaco de pele era o ápice do espetáculo, claramente nunca serviu aos 1%. Aquilo era só a cerimônia de abertura. O prato principal era o ciclo de humilhação, uma coreografia que Cláudia executava com a eficiência de uma linha de montagem japonesa. Tudo tinha início com os drinks. Ela não bebia para se embriagar, mas para criticar. Pediu um Grey Goose, água com gás, 3 rodelas de limão, um splash de cranberry, em copo alto, nada de canudo, gelo de sobra, mas sem exagero. Se o garçom Jason, um rapaz simpático, colocasse 4 fatias de limão, era crise. Se o cranberry escorresse demais, tragédia. É difícil seguir instruções básicas, ela arqueava as sobrancelhas enquanto se inclinava sobre o balcão, o decote se ajustando como se tivesse vida própria. É por isso que você está do outro lado do bar e eu aqui? Jason gaguejava, pedia desculpas e refazia a bebida. Então ela deixava a gorjeta, uma nota de $1 dobrada em cisne de origami. Não era prêmio, mas acessório de sua crueldade. Para suas aulas de arte, ela dizia com desdém. E então havia Elliot, o marido dela, CEO da Sphere. Se Cláudia era a lâmina, Elliot era o entorpecimento do corte. Ele não gritava, não fazia escândalo. Simplesmente não via você como gente, era impossível não sentir uma mancha num vidro embaçado. Naquela terça-feira, ele apareceu cerca de 1 hora depois dela, trajando um terno que valia mais do que eu recebera na minha liquidação. Ignorou fila, desprezou a segurança e foi direto para a área VIP. Ao passar pelo check-in do guarda-volumes, largou o guarda-chuva molhado num espaço de ar que bem podia ter sido perto do meu corpo, supondo que eu executaria sozinha a física necessária para pegá-lo. Peguei. Sei que isso, ordenou, sem sequer soar como pedido, mais como um comando de máquina. Agora mesmo, Sr. Haynes, eu respondi, sem inflexão. Ele hesitou por um instante minúsculo. Já nos conhecemos? Perguntou e meu coração estremeceu. Acho que não, senhor. Sou apenas funcionária. Certeza, murmurou ele, os olhos percorrendo meu rosto. Você tem o mesmo olhar de uma mulher que antes cuidava daquele antro no centro. Mas deixa para lá.
Ela deve estar em reabilitação. E com isso, virou as costas. Fiquei ali, segurando aquele guarda-chuva pingando nos meus sapatos, pensando que meu clube já for material para a Architectural Digest, um santuário, e agora eu era só mais um detalhe num jogo que eu tinha tudo planejado. Levei o guarda-chuva para a sala dos fundos e, sem me preocupar em secá-lo, abri-o e deixei-o na pia de serviço. Em seguida, puxei o celular do bolso. Lá em cima, Cláudia e Elliot disputavam uma partida frenética de Masters of the Universe, mas eu estava no meu próprio campeonato, um xadrez em 4 dimensões. Nada de rolar o feed do Instagram, eu estava logada em um servidor privado, fuçando os registros imobiliários do cartório do condado. É que o Club Sanctum não pertencia a alguém com nome e sobrenome, mas a uma holding chamada Nightlife Ventures. Essa, por sua vez, era controlada por um grande conglomerado, todo alavancado por um fundo de private equity que, naquele exato momento, estava em pânico por causa dos resultados trimestrais. Eu sabia disso porque, enquanto Cláudia se perdia em blogs de fofocas, eu devorava demonstrações financeiras. Vi as rachaduras bem antes de qualquer analista, a Nightlife Ventures estava com o caixa sangrando. Tiveram a brilhante ideia de se expandir em Las Vegas justamente antes do mercado derreter e agora buscavam ativos para liquidar. Passei o dedo pela tela até encontrar o PDF revelador, um aviso de intenção de vender bens comerciais. Ainda não tinha sido divulgado ao público, estava enterrado num pacote de documentos enviado só aos acionistas. Troquei de aplicativo e digitei numa plataforma segura para meu contato codinome Investidor Fantasma, luz verde, prossiga. De repente, lá do andar de cima, ouvi a voz estridente de Cláudia se sobressair à batida da música. Desci para ver o que acontecia e a encontrei encostada na cabine do DJ, apontando para os meus pés enquanto agarrava o braço de Elliot. Olha só para ela, exclamou. São sapatos ortopédicos? Meu Deus, Elliot parece um asilo incendiado que resolveu invadir uma balada. O grupo ao redor caiu numa gargalhada baixinha, quase agressiva. Olhei para meus sapatos pretos, feios e de sola antiderrapante, perfeitos para segurar meu posto em turnos de 10 horas, tempo em que arquitetava a queda daqueles que me subestimavam. Mantive a voz calma, mas carregada daquele tom de dono de bar que corta o grave do som. Conforto é coisa séria quando você trabalha de verdade, MRS Pains. As risadinhas pararam. Cláudia estreitou os olhos e avançou um passo, invadindo meu espaço. Perdão, ela rosnou. A mobília acabou de falar? Encarei-a sem pestanejar. Esses sapatos têm ótima tração e têm fundamental, já que ninguém controla quando o piso vai ficar escorregadio. Isso é ameaça, ela debochou. Dica de segurança, respondi, pegando a bacia cheia de taças de champanhe vazias. O chão muda, a gerência muda. No fim, tudo fica escorregadio. Demitam essa ceifeira da vida agora, ordenou Cláudia ao gerente-geral, que, ofegante, se aproximou. Gary, com a coluna mais mole que chocolate derretido, lançou um olhar nervoso para mim. Ele sabia que eu dominava o estoque melhor do que ele e cobria seu atraso no caixa. Cláudia, por favor, gaguejou, enquanto eu me preparava para a próxima jogada. Vanessa era uma pedra no meu sapato, confiável, mas implacável. Naquela noite agitada, ouvi seu sussurro frio, não estou nem aí. Ela resmungou que a simples existência dela rebaixava o valor do imóvel. Antes que Gary tivesse de tomar partido, interrompi, vou descer ao estoque no porão. Não esperei resposta, virei costas e fui embora, um pecado mortal no mundo dela. Enquanto descia a escada rumo à penumbra do depósito, o som estridente dos protestos dela ecoava atrás de mim, desrespeito. Tirei o celular do bolso e vi a notificação do Investidor Fantasma, Funding Secured. Initial Offer Drafted. Do WE Want the Brand Name? Parei no patamar. As paredes de concreto estavam geladas. Digitei sem hesitar, não. Só o prédio, o terreno e a licença de bebidas. O nome? Queimar o nome. Levantei os olhos e escutei o pulsar da festa lá em cima, quase dançavam sobre o meu teto. Logo seria eu a arrancar aquele chão debaixo dos pés deles.
A humilhação já não me detinha, era combustível puro, ódio de alta octanagem e meu tanque estava cheio. Preciso que entenda, não perdi meu clube por má gestão, nem pela economia, nem pela pandemia ou por vodka de quinta. Perdi porque feri o ego de uma narcisista convicta. Ela decidiu, por puro lazer, incendiar minha vida. 2 anos atrás, o Velvet Room era o coração pulsante da cidade. Eu o ergui de um galpão apodrecido, transformando-o em um refúgio de vidro obsidiano e veludo rasgado. Era minha criança, e hipotequei casa, carro e sanidade para vê-lo crescer. Tudo desmoronou na noite em que neguei a entrada a Cláudia. Então começaram os cochichos, discretos, mas mortais. Sabem como mulheres como ela agem, não partem para a briga frontal, envenenam o poço. Primeiro veio aquele post anónimo num blog de lifestyle chic, sugerindo que o Velvet Room era fachada para lavagem de dinheiro interestadual. Dica rima com Helmet Gloom. Sutileza, zero. Eficácia, devastadora. Logo depois, nos galas beneficentes, circulou o rumor. Você viu? Dizem que lá não é ambiente para gente fina. Surge Elliot Haines e puxa a conta corporativa, $50.000 garantidos por ano, evaporados da noite para o dia. Liguei para a assistente dele, perguntei a razão. Resposta: o Sr. Haines prefere estabelecimentos que reflitam os valores da família. Valores? O cara fez fortuna minerando dados de adolescentes, mas vamos fingir que falamos de valores. O golpe de misericórdia veio um mês depois, quando eu negociava um empréstimo bilionário para expandir. Sem aviso, aparece um fiscal de saúde, não para vistoria de rotina, mas para uma batida orientada por denúncia anónima sobre ratos e vazamentos de esgoto. Ratos? Não havia um único. Vazamentos? Minha cozinha era mais limpa que sala de cirurgia. Mesmo assim, mandou fechar o clube por 72 horas para investigação. Na noite, 72 horas são uma eternidade. A placa de interditado grudada na porta virou letra escarlate que não se apaga. Na manhã seguinte, os investidores fugiram. Um deles, amigo de longa data, confidenciou-me em tom baixo e entre dentes. Continua. Vanessa sempre teve um brilho especial, mas agora seu nome estava circulando por aí, não exatamente pelos melhores motivos. A família Haines espalhou que ela estava sob investigação federal e, para seu próprio bem, o melhor seria ficar longe daquela situação. Em meio ao meu elegante e vazio clube, observei a poeira dançar sob a luz de emergência enquanto a realidade se instalava. Eu tinha apenas $200 na conta da empresa e uma montanha de dívidas. O contrato de aluguel tinha ido pelos ares, assim como o meu antigo lar. Uma semana após a desapropriação, encontrei Cláudia. Saía de uma boutique, exalando confiança, enquanto eu enfrentava meu próprio inferno, saindo do banco com a aparência desolada. Quando nossos olhares se cruzaram, ela sorriu. Um sorriso pequeno e satisfeito, quase como se estivesse se divertindo com a minha desgraça. Um aceno despreocupado, como se estivesse espantando uma mosca, e entrou em seu Porsche, deixando para trás os cacos da minha esperança. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. A parte que acreditava em karma ou em justiça desmoronou. A estrada do caminho certo era para os que podiam se dar ao luxo de dirigir. Eu estava a pé e optei por uma via mais obscura, a do esgoto, que serpenteava sob seus jardins impecáveis. Foi então que decidi me transformar. Mudei meu cabelo de loiro característico para um marrom sem graça, abandonei a maquiagem e me vesti com roupas do Walmart. Preparei meu currículo, apagando qualquer vestígio do meu passado como proprietária e me apresentando apenas como gerente de bar. Candidatei-me ao Club Sanctum, o novo playground de Cláudia e Elliot. O gerente, Gary, avaliou meu currículo com desinteresse, mas me contratou na hora só porque eu me ofereci para trabalhar nos feriados. Você me parece familiar, disse ele, enquanto mentia, disfarçando minha identidade. A verdade é que eu havia trabalhado em um Apple Blitz no estado. E ele, perdido no desinteresse, apenas me advertiu para não roubar as toalhas. Nos últimos 2 anos, tornei-me invisível. Fui corda, segurei casacos, limpei vomito. Ouvi Cláudia contar a seus amigos como havia limpado a vida noturna da cidade, livrando-a daquele lugar trés na rua.
Ela confessava seus crimes para mim, achando que eu era apenas uma serviçal sem rosto. Certa vez, enquanto reabastecia os papéis toalhas, a ouvi comentar, rindo, que haviam sido necessários muitos favores para enganar o inspetor. Mas valeu a pena. Você viu a cara dela? Parecia que ia chorar, gaba-se a mulher. E eu, do banheiro, segurando um rolo de papel toalha com tanta força que o tubo de papel colapsou. Não é feita para o negócio, a frase ecoava na minha mente todas as noites, enquanto eu saboreava meu ramen em meu apartamento minúsculo. E Cláudia estava certa. Eu não pertencia ao seu mundo de influência, fofocas e dinheiro de papai. Meu terreno era a operação, as margens, a logística e, principalmente, a vingança. Comecei a guardar todas as gorjetas, reconectei-me com 2 antigos investidores, aqueles que haviam sido queimados quando Velvet Room fechou e que guardavam uma profunda aversão por Elliot Haines, o responsável pela sua falência em um outro negócio. Eles eram homens ricos e enfurecidos. Apresentei-lhes um plano. Não compramos um clube, deixei claro naquela madrugada, sentado num diner quase deserto, às 4 em ponto. Compramos o terreno em que ele se apoia. Compramos a dívida. Compramos os direitos de distribuir o álcool. Cercamos cada entrada, cada saída. Um dos investidores levantou a sobrancelha, esperou a continuação. Sorri, quase em tom de brincadeira sombria. Depois, eu os despejo de suas próprias vidas. O flashback termina aqui. Foi o risinho abafado num banheiro de boate que me deu força, mantém minha mão firme enquanto aciona a próxima fase do plano. Porque gente como a Cláudia acha que poder é coisa fixa, você conquista e ele fica lá para sempre. Não entendem que poder é líquido, que escorre para quem cavar mais fundo. Eu cavava havia 2 anos. Uma empresa de fachada é uma beleza fria, não tem rosto, não tem alma e, mais importante, não carrega nome conhecido. A minha se chamava VMBB Holdings. Aos olhos de quem passasse na rua, parecia um simples fundo imobiliário de Delaware. Para mim, porém, VMBB soava como Vengeance is my business, vingança é meu negócio. Pode parecer piegas, mas quando seu jantar é sushi de posto de gasolina, todo o drama interno é mais do que bem-vindo. Enquanto a Cláudia resmungava sobre o número de fios das guardanapos da sala VIP, eu fechava o cerco sobre o ponto fraco mais letal do Sanctum, o distribuidor da licença de bebidas. Nesta jurisdição, as leis de álcool são relíquias do passado. Um distribuidor detém monopólio sobre territórios inteiros. Se você controla o distribuidor, controla o que chega ao copo. E se nada chega, a festa acaba, a reputação cai junto e o dinheiro some. Marquei encontro com meus sócios silenciosos, chamemo-los de Sr. X e Sr. Y, nos fundos de uma lavanderia 24 horas. Era barulhento o suficiente para abafarmos vozes e estranho bastante para nenhum dos capangas da Cláudia se atrever a pisar lá. O Sr. X deslizou um envelope grosso pela mesa de plástico. Vestia agasalho simples, mas o relógio no pulso valia mais que o próprio prédio. Agora somos os fornecedores exclusivos do Sanctum, de vodka vermouth, ele anunciou, impassível. E o imóvel? Perguntei, acendendo um cigarro fino. Não sou um viciado em Marlboro, mas preciso de algo nas mãos para não sufocar gente. O Sr. Y sorriu com a malícia de quem coleciona ódio. O banco aceitou nossa oferta sobre a hipoteca. Elliot Haines vai engolir essa ingloriosa sobremesa. Elliot, meu rival, um petulante que corrigiu o sotaque de alguém ao pedir um pinote no ir diante de uma conquista. Pequeno deslize, mas em guerras de bilionários, descuidos minúsculos derrubam impérios. A partir de hoje, a VMBB Holdings é dona da dívida. Eles podem fechar o processo de execução ou reabrir a mesa de negociação. Não quero retirá-los ainda, declarei, exalando fumaça em linhas tênues. Ainda não. Quero ser o senhorio. Pausa dramática. Não cobrar aluguel. Quero trocar a fechadura. Voltei ao clube sob as luzes estroboscópicas de uma sexta-feira à noite. A multidão berrava, as batidas ecoavam. Mal sabem eles que o jogo mudou. Agora, cada gol, cada riso e cada dança vão depender da minha caneta sobre um contrato.
E, em breve, da minha chave na porta. Aquela noite, o salão fervilhava numa mistura insana de gente de fora, o chamado pessoal de Bridge Tunnel, com a elite mais pomposa da cidade. Era uma combinação explosiva, cócegas no caos, vidro estilhaçado e decisões que raramente acabavam bem. Eu estava de volta ao uniforme, recolhendo pratos perto da pista de dança quando a vi, Cláudia, a personagem tão fixa ali quanto aquele grande lustre de cristal ou o mofo negro escondido no porão. Ela dominava um sofá, de sapatos mesmo, balançando uma garrafa de Ace of Spades no ar. Essa música é demais. Eu amo essa música. Berrava, como se entendesse o verso sobre luta e superação saindo num absurdo de tanta prosperidade. A ironia parecia escapar por completo. Passei ao lado da mesa e ela olhou para baixo, insinuando algo. Ei, garçonete! Chamou. Sim, senhora? Parei, marqueteando a bandeja. Leve esse prato embora, ela apontou para uma travessa de frutas quase intacta. O melão está murcho, parece pobreza. Já tiro, disse, pegando a travessa. E me traz outra garrafa, reclamou, impaciente. Shop, shop. Encaminhei-me ao bar e digitei o pedido. Aí, congelei. Tirei o celular do bolso, abri o portal do distribuidor, aquele ao qual agora eu tinha acesso total, e localizei a conta do Club Sanctum. Um toque rápido, status em retenção de crédito. Entregas suspensas. Confirmei. Em 24 horas, o salão secaria nas bebidas, nada mais de Ace of Spades, nem Grey Goose. Ficarão sorvendo as sobras do porão até aceitar pagar a taxa de reconexão que, por acaso, tinha sido definida lá no alto. Voltei à mesa de Cláudia com a garrafa nova. O servírio foi quase teatral, vidro tilintando, borbulhas caindo suavemente. Ela bufou como se eu fosse lento demais. Você que plantou as uvas? Poxa, que demora, hein? Só garantindo o controle de qualidade, Sra. Haynes, respondi com a melhor voz de praxe. Tanto faz, ela dispensou. Me traz um canudo. Um preto. Os transparentes são cafonas. Enquanto pegava o canudo, passei em frente ao escritório do gerente. Vi o Gary, o GM, segurando o telefone, aflito. Como assim a entrega foi? Temos evento privado amanhã. O Elliot Haynes vai fazer aquela festa pós-fusão. São 50 caixas de Dom Perignon. A voz dele subia em desespero. Fingi ajeitar o suporte de guardanapos, ouvindo a palavra retenção de crédito e quando pela parede. Gary quase gritou. Pagamos a conta. Quem é esse novo dono? Do que você está falando? Segurei o riso, teria soado histérico se escapasse. As peças do dominó já caíam. A semente do meu poder não só germinara como se transformara naquela estranguladora de igrejas tropicais, apertando cada alicerce do sanctum até secar cada centavo. Voltei à mesa, entreguei o canudo preto e sorri por dentro. Ela fincou o lábio no champanhe caro, alheia ao terremoto financeiro que eu acabara de desencadear. Beba bastante, Cláudia, pensei. É a última garrafa boa que você vai provar por um bom tempo. Olhei o relógio, faltavam 10 minutos para o fim do meu turno. Em poucas horas, encontraria o chaveiro às 4:30 da manhã. As paredes desse jogo todo estavam prestes a se fechar e eu estava com o controle remoto na mão. Paranoia é um veneno de ação lenta e eu a vinha administrando em microdoses. Era sábado à noite, o grande baile pós-fusão de Elliot. O clube transbordava gente, o ar estava impregnado de perfume importado e de uma confiança quase arrogante. Mas algo não encaixava. Começou lá no serviço de manobristas. Eu havia invadido o sistema terceirizado com uma senha óbvia, password 123, e adicionar um pequeno ajuste discreto à lista de VIPs. Espreitei tudo pela janela do guarda-volumes, que oferecia uma fresta de visão para a entrada principal. Quando o Maserati de Elliot deslizou até a calçada, eu já estava pronto. Ele saltou do carro e arremessou as chaves para o garoto da valete, um tal de Kyle Reed.
O jovem conferiu o tablet, franziu o senho, tocou a tela, copiou a placa e entrou sem levantar a voz. Desculpe, Sr. Haynes, mas o sistema sinalizou seu veículo como restrito. O rosto de Elliot, iluminado pela luz trêmula da manobra, virou um mapa em chamas. Restrito, explodiu ele. Eu sou o dono desta cidade. Kyle engoliu em seco. Pode ser não pagamento de multas, risco de reboque. A voz do rapaz tornou-se quase inaudível. É um absurdo, rugiu Elliot. Pegue esse carro de uma vez. Não posso, senhor. O sistema não emite ticket. Se eu o levar, o seguro não cobre. Dessa forma, o magnata da tecnologia, bilionário, visionário, dono de megacorporações, viu-se obrigado a dirigir seu próprio Maserati até um estacionamento público, 3 quarteirões dali, deixando para trás um rastro de neve derretida e sal na sola dos sapatos italianos. Quando enfim entrou na recepção, as solas bege dos mocassins estavam manchadas de salitre e eu aguardava com uma toalha frouxa na mão. Foi difícil, não foi, senhor? Arrisquei, num tom de piedade. Elliot arrancou a toalha das minhas mãos e esfregou os sapatos com voracidade, sem dizer uma palavra. Incompetência em volta de incompetência, murmurou. Em seguida, ignorou minha oferta de ajuda e avançou para o salão principal, o olhar duro feito um rastilho de pólvora. Mal sabia ele que aquela era apenas a primeira faceta da minha vingança. A fase 2 consistia em sabotar seu manto de privilégios no salão, o clube adotar um sistema digital de gorjetas que priorizava o atendimento às mesas generosas. Eu ajustei o algoritmo na noite de estreia. A mesa permanente dos Haynes, aquela em que Cláudia costumava brindar ininterruptamente, foi marcada como de baixa prioridade. E bastava um simples pedido de drink para que seu pedido fosse empurrado lá para o fim da fila dos bartenders. Observei de sombras, enquanto Cláudia agitava o copo vazio. 10 minutos passaram. 15. Ela se ergueu, agitando os braços. Alô? Alô? Será que ninguém está vendo? Sara, a garçonete designada, ergueu o olhar do iPad e passou direto para uma mesa de turistas pedindo Bud Light. Eu sinto muito, Sra. Haynes, balbuciou, triunfante em sua confusão. Seu pedido não aparece no sistema, acho que o Wi-Fi aqui é ruim. Cláudia parecia à beira de um colapso. Estamos no setor VIP. Arrumem isso. Estou tentando, mentiu Sara, aquela mesma a quem eu entregara $100 em dinheiro e dizia, se o sistema falhar, não altere nada. E enquanto as horas corriam, a humilhação se completava. Restava a última etapa, a fase 3, que lidaria com o espaço físico. Elliot sempre amara seu canto especial, a cabine no final do salão, onde se sentia imbatível. Mal sabia ele que, em breve, até esse refúgio seria tomado, virado do avesso. Era um palco elevado, escondido dos olhos comuns, de onde se podia avistar cada centímetro do clube. Ali ficava o trono de Elliot e Cláudia, seu refúgio de poder. Só que, naquela tarde, eu havia emitido uma ordem de manutenção justamente para aquele reservado. O contrapiso apresentava instabilidade estrutural, aleguei no pedido. Quando Elliot subiu os degraus em direção ao seu assento, deu de cara com uma fita amarela bloqueando a passagem. Do outro lado, Gary, o gerente, esfregava as mãos aflito. Sr. Haynes, sinto muito, mas o piso está cedendo. Não podemos permitir que o senhor sente aí risco de responsabilidade civil. Então onde eu vou me acomodar? Rugiu Elliot, apontando para o salão lotado. Tem uma mesa junto à cozinha, sugeriu Gary, sem convicção. O rosto de Elliot tomou um tom violáceo. Cláudia parecia ter engolido um limão. Isto é inaceitável, esbravejou ela. É nossa noite. Eu sei, tateou Gary, sem saber onde enfiar a cabeça. É que o prédio é antigo, tudo está desabando. Eu passei com uma bandeja de copos limpos, cruzei o olhar com Elliot por um segundo. Posso arranjar umas cadeiras dobráveis? Ofereci, com ares de quem desconhecia o caos. Sai da frente, ele rosnou. Então lá estavam eles, rei e rainha de uma cidade imaginária, amontoados perto do bar, cada um sendo esbarrado por quem pagou $20 de coverte.
Cláudia mal conseguia andar de salto. Elliot suava no paletó, teimoso, recusava-se a despir o casaco, não confiava em mim. Bem feito. Eu circulava pelo clube como um fantasma, conhecia todas as vigas bambas, cada microfone escondido, cada cabo à mostra. Era o espírito invisível da casa, assombrando-os em tempo real. Fui até a sala de descanso e conferi o celular, mensagem da advogada. Escritura registrada. Transferência da licença de bebidas concluída. Você é agora o proprietário legal do imóvel em 440 West Street. A empresa operadora virou sua inquilina e está em inadimplência. Sorri. Desta vez não foi sorriso de tubarão, mas de lobo. Retornei ao salão. Cláudia discutia com o barman sobre a falta de Dom Pérignon. Entrega retida, só temos moed. Ele deu de ombros. Eu não bebo essa champanhe de plebeu, gritou ela. Acompanhei a cena em silêncio. As paredes pareciam-se fechar, o teto descer. Eles gritavam com os funcionários sem perceber que o prédio já não lhes pertencia. Faltava apenas mais um turno, uma última noite, e então o clipe de papel. Há um tipo de silêncio profundo que desaba sobre tudo quando se assina um contrato. Ele afoga qualquer ruído do mundo. Domingo, 9 horas da manhã, estava no escritório da Jéssica, minha advogada de ternos impecáveis, encarando uma pilha de documentos capaz de deter um tiro. É agora, ela disse, conferindo o relógio. Ao assinar, a Nightleaf Ventures será notificada. Seu contrato de locação estará rescindido por violação da cláusula de conduta moral ironicamente inserida por eles mesmos para barrar clubes de striptease. A licença de bebidas passa para você, o Club Sanctum estará legalmente seco a partir do meio-dia de hoje. A menos que queiram negociar com o novo dono, ou seja, você. Peguei a caneta, daquelas enormes e baratas, nada de Mont Blanc para assinar uma sentença de morte. Com firmeza, escrevi Vanessa M. Bishop. Parabéns, disse a Jéssica. Você acabou de comprar um zoológico. Não, respondi, levantando-me. Comprei um matadouro. Naquela noite fiz meu último turno. Tudo parecia surreal. Entrei pela porta de serviço, passei o crachá, que em breve desativaria, e vesti o uniforme pela última vez. A reunião da equipe transcorreu num clima tenso. Gary, ofegante, enxugava a testa brilhante. Pessoal, crise total, o distribuidor de bebidas nos cortou. Só temos o estoque aqui. Vamos empurrar os coquetéis de alta margem e desfazer o resto. E, se alguém perguntar, não estamos fechando, há uma questão jurídica com o prédio. Ele me encarou. Vanessa, quer o guarda-volumes rodando rápido. Rotatividade. Pode deixar, Gary. Velocidade é meu segundo nome. As portas se escancaram e o público entrou em massa. Era domingo, a noite da indústria, gente mais descolada, mais jovem. Mas, como todos os domingos, lá estavam Cláudia e Elliot, sem casa e sugando a energia do clube como vampiros emocionais. Cláudia ostentava um coque rígido que quase deformava o rosto num permanente olhar de desprezo. Marchou até o balcão, nem quis saber de olá. Desabotoou o casaco de pele, uma raposa prateada desta vez, e o lançou em minha direção. Não foi um arremesso leve, o volume pesado atingiu meu rosto com força. O fecho arranhou minha bochecha, uma gota de sangue brotou imediatamente. OPS, disse Cláudia, impassível. Dedos escorregadios. Pendura aí e nem ouse mexer nos bolsos. A pele latejava, mas eu não me curvei como faria antigamente. Hoje eu era dona daquele balcão, daquele chão sob os pés dela, do ar-condicionado que soprava na sua pele bronzeada. Fiquei parada, os olhos fixos em Cláudia, sem tocar no casaco. Pendura logo, ela rosnou. Tenho uma mesa esperando. Não, respondi. A palavra soou curta, mas caiu como uma bomba. Cláudia soltou uma risada nervosa, cortante. Desculpe. Você disse não? Disse. Levei a mão à bochecha, senti o sangue úmido entre os dedos.
Ela procurou plateia. Tá drogada? Gary. Vem aqui. A moça do guarda-volumes deu defeito. Gary apareceu correndo, com cara de quem ia a chorar. O que houve agora? Ela se recusa a pendurar meu casaco e ainda está sangrando. Isso é insalubre. Gary me lançou um olhar suplicante. Vanessa, só pendura o casaco, por favor. Não aguento mais hoje. Olhei para ele, um bom homem, mas fraco. Não posso, Gary, disse, fria como um lago congelado. Por quê? Ele insistiu. Me inclinei para frente, a voz sussurrando apenas para eles: não trabalho mais para você. Gary arregalou os olhos, confuso. Você pediu demissão? Não exatamente, respondi, desviando o olhar para o fundo do salão. Perto da escada VIP, vi um dos meus sócios mudos, o Sr. X, encostado no corrimão, tomando refrigerante. Ele cruzou o olhar comigo e fez um breve aceno. Era a hora certa. Eu não estou pedindo demissão, disse a Cláudia, fitando-a com determinação. Você está delirando, ela retrucou, rosnando. Pega o casaco ou mando-te retirar pela segurança. Segurança, ela berrou, chamando segurança. Era o Mike, com quem eu almoçava todos os dias havia 2 anos. Ele se aproximou, encarou a Cláudia, depois me olhou. Mike, tira ela daqui, ordenou a patroa. Mike cruzou os braços, sacudindo a cabeça. Eu não posso fazer isso, Sra. Haynes. Por que não? Porque Mike baixou o olhar, agora quem assina meus cheques é ela. Cláudia congelou. O quê? Aproveitei o instante e tirei debaixo do balcão um simples clipe de papel. Com ele, prendi um pequeno bilhete dobrado na pele do casaco que ainda descansava sobre o mármore. Acho que você deixou isto cair. Que negócio é esse? Ela cerrou os lábios. Um recibo, menti, piscando. Na verdade não, é uma notificação. Olhei o relógio, 23h59. A parte 6 chegava ao fim. Meia-noite, a hora da reparação. O sangue que escorria na minha bochecha parecia tinta de guerra. Sorri. Prepare-se, Cláudia. O chão vai ficar escorregadio. Rebobinemos algumas horas antes de o casaco voar em minha direção e o segurança se recusar a obedecer. 3h de domingo. Tecnicamente, o clube estava fechado. A equipe de limpeza ainda não chegara. Eu e o silêncio reinávamos naquele espaço tomado pelo cheiro de cerveja azeda. Eu tinha as chaves, não as de funcionário, mas as mestras, entregues pelo mensageiro junto com a escritura. Caminhei sozinho pelo salão do Club Sanctum. É estranho estar em uma boate sem música, parece um cenário de filme iluminado demais. O veludo das paredes parecia empoeirado, o dourado das molduras, plástico barato. Riscos se estendiam no piso, gomas grudadas sob as mesas. Sem a ilusão da festa, era apenas um comodo vazio. Dirigi-me ao setor VIP e me sentei no sofá onde Cláudia reinou por 2 anos. Passei a mão fria pelo couro, ali ela rira na minha cara ao anunciar a execução hipotecária, ali ela decidira me banir do mercado. Senti um arrepio, como se o fantasma de Vanessa Bishop, a mulher que eu fui, em blusas de seda e risadas fáceis, ainda assombrasse o lugar. Ela morreu 2 anos atrás. A mulher que agora ocupava aquele assento era feita de cicatrizes e ferro. Tirei do bolso um batom Ruby Woo, o mesmo tom que eu usava todas as noites na Velvet Room. Não o aplicava desde o dia em que os fiscais me fecharam. Fui até ao grande espelho atrás do bar, o preferido de Cláudia, e encarei meu reflexo. Minha mão estava firme. Era hora de assumir meu poder. Escrevi no vidro, com letras grossas e vermelhas: verifique seu acesso. Não era uma ameaça, era um conselho. Em seguida, fui até a cabine do DJ e liguei o sistema de som. Nada de techno estridente. Escolhi um velho cover em jazz, lento e sombrio, de Everybody Wants to Rule the World, que eu costumava tocar no fim das noites no meu antigo bar. Permaneço no centro da pista, deixando a melodia me envolver.
Não danço, estou mensurando o espaço, reivindicando cada centímetro de ar. Por 2 anos, mantive-me encolhida, ombros curvados, voz baixa, olhar apagado. Agora endireito a coluna, estendo os braços e tomo posse do ambiente. Eu sou a dona, anuncio a sala vazia. A acústica é péssima, anoto mentalmente que terei de consertar isso. Subo até ao escritório, sento na cadeira do Gary. Não ligo o computador dele, apenas deixo um envelope sobre a mesa. Dentro, o novo organograma, o nome dele permanece como assistente de gerência. Não sou implacável, Gary, como eu, é um sobrevivente. Ele só escolheu o lado errado. Junto ao organograma, coloco outra lista, não admitir. Contém apenas 2 nomes. Volto para o guarda-volumes, minha antiga cela, minha jaula. Começo a limpá-la. Jogo fora os cabides vagabundos e as fichas de papel fino. Substituo tudo por pesados cartões preto fosco com o logo da VMBB Holdings em relevo dourado. Estou rebatizando o calabouço. Na janela de acrílico, vejo meu reflexo. Meu cabelo castanho sem graça continua o mesmo, mas meus olhos mudaram, claros, duros, decididos. Lembro das palavras do meu pai antes de morrer, representante sindical dos metalúrgicos, enfumaçando charutos Camel sem filtro. Se for queimar uma ponte, certifique-se de estar do lado do extintor. Toco o bolso, estou com o extintor, a mangueira, toda abrigada de incêndio. O sol começa a nascer, tingindo de cinza o corredor de emergência. Vou ao vestiário dos funcionários e troco de roupa pela última vez. Calça preta, polo de poliéster que exala vergonha. Encosto no espelho e murmuro, é hora do espetáculo. Passo a Ruby Woo, um risco de sangue no uniforme sem vida, minha tinta de guerra. Quando a equipe chega para o plantão do domingo à noite, reparam na mudança. Vanessa, elogia Sara ao amarrar o avental. Batom novo? Encontro marcado? Apenas sorrio. Me sinto diferente. Mike, o segurança, estala os dedos e observa. Bom diferente? O melhor tipo, respondo. Aquele em que os vilões perdem. 10 minutos antes de abrirmos as portas, chamo Mike de lado. Mostra a papelada, a assinatura, explico o plano. Ele abre um sorriso terrível e lindo. Aquele sorriso de quem odeia a Cláudia. E, naquele exato momento, percebo que todo o fogo está sob meu controle. Ela já tinha derramado um drink nos sapatos do Mike porque ele não abriu a corda rápido bastante. Então, quando ela deu a ordem daquela vez, Mike se virou e perguntou, nervoso: Você recebe ordens da dona? Sou eu, respondi, com a voz firme. Entendido, chefe, ele murmurou, e ali tudo voltou àquele instante decisivo. O casaco jogado no chão, o gosto metálico do meu próprio sangue escorrendo pela minha bochecha, o olhar fixo de Cláudia Haynes, sem acreditar que seu segurança permanecia imóvel. A música parou num estalo seco. O DJ, talvez sentindo a mudança de pressão no ar ou reagindo ao olhar ameaçador do Mike, cortou a próxima faixa. O clube mergulhou em um silêncio pesado, pontuado apenas pelo zumbido das geladeiras ao fundo e pelo som da respiração de Cláudia, como se ela tentasse engolir a palavra não que acabara de ouvir. Você acha que manda no guarda-volumes, comecei, passando a mão pelo balancinho do meu batom vermelho. Mas não manda. Cláudia deu uma risadinha desconfiada de quem encara um peixinho de aquário achando que é tubarão de mar aberto. E o que você fez? Comprou a franquia? Que fofo, zombou, olhando em volta. Vamos aplaudir a dona do guarda-capos aqui. A moça do stand de limonada virou empresária. Alguns convidados riram, outros apenas encararam em silêncio. Em noites como aquela, a multidão sente cheiro de sangue antes mesmo de ver uma gota. Eles sabiam que não era piada. Eu não sou dona do guarda-volumes, ela insistiu, feroz. Claro que é, corri a voz para o centro do salão. Mas sabe o que eu realmente sou? Deixei o balcão para trás e atravessei a porta giratória que me separava da pista principal. Meus saltos ecoavam como notas de um anúncio, eu tomava o espaço. Eu sou dona da porta pela qual vocês entraram. Dei um passo à frente.
Sou dona do piso em que vocês dançam. Mais um passo. Tenho a licença de bebidas que serve o seu vodka caro. Mais um. Sou a legítima credora, a dona da hipoteca deste prédio. Atrás de mim, o bar testemunhava cada palavra. Eu vestia meu uniforme simples, mas com aquele batom escarlate me sentia com 10 metros de altura. Sou a proprietária. A financeira. A gestão. Cláudia arregalou os olhos. Seu rosto passou por uma sequência de emoções, confusão, descrença e, por fim, um pânico puro, incontrolável. Elliot! Ela gritou, girando para encontrar o marido. Elliot, faz alguma coisa. Essa mulher está louca. Elliot Haynes surgiu entre a multidão, o terno todo amarrotado, o suor escorrendo na testa, como alguém que acabou de descobrir porque o ticket do manobrista foi recusado. Ele ergueu a voz, tateando o ar em busca da autoridade. Que diabo está acontecendo aqui? Quem é você? A mulher cujo negócio você ajudou a fundar, respondi, sem titubear. Vanessa Bishop, do Velvet Room. Algum registro? Os olhos dele se arregalaram, a lembrança piscando como néon. Você, a que falava em valores, ele gaguejou. Exato, sorri, com a calma que só quem tem a vitória no bolso pode ostentar. E meus valores incluem pagar todas as minhas dívidas e cobrar as suas. Apontando para o espelho atrás do bar, avisei ao bartender que puxasse a lona que o cobria exatamente à meia-noite. Ele puxou o cordão. A lona caiu e revelou, em letras grandes e rubras: Propriedade privada. Novo dono, VM Bishop Holdings. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Smartphones acenderam-se, flashes pipocaram e a cena começou a ser transmitida ao vivo no TikTok. A queda de Cláudia Haynes acontecia em câmara lenta, diante de todos. E eu, de batom vermelho e coração tranquilo, sabia que aquela noite era minha. Eles viviam para aquele momento. Isto é ilegal, gaguejou Elliot, a voz trêmula. Tenho um contrato de aluguel com a Nightleaf Ventures. Você tinha um contrato. Corrigi, os olhos fixos nele. Eles deram calote. Eu comprei a dívida. Tenho o direito de suspender o serviço de qualquer cliente que viole nosso código de conduta. Voltei-me para Cláudia. Violação número 1, abuso de funcionários. Abaixei o olhar até o casaco de pele de raposa prateada, largado no chão imundo, parecia um animal atropelado. Egg. Como? Sussurrou ela, atonita. Egg. Eu não posso. Não é mais minha cliente. Agora você é apenas uma intrusa mal educada. Cláudia buscou desesperadamente o olhar de Elliot, ele fitou os próprios sapatos, evitando resgatá-la. O público ao redor filmava, gargalhava, expunha sua rainha nua. Com esforço e um rangido nos joelhos, ela se curvou, apanhou o casaco, envolveu-se nele e ergueu-se, o rosto banhado em humilhação. Satisfeita, ela rosnou, lágrimas nos olhos. Agora vamos embora. Ir embora pressupõe escolha, repliquei, sinalizando para Mike. Leve-os para fora. E, Mike, revira os bolsos. Lancei de volta as próprias palavras dela, certifique-se de que não roubem nada. Um coro de risos e vivas explodiu ao nosso redor. Era brutal, implacável, justiça. Mike avançou. Você não pode me tocar, gritou Cláudia. Sabemos exatamente quem você é, Sra. Haynes, disse, numa voz fria e profissional. Por isso está banida daqui. Tirei do bolso de trás um envelope branco lacrado e estiquei-o até Elliot. Ele recuou como se fosse radioativo. O que é isto? Notificação formal de invasão de propriedade. Inclui dossiê com todas as queixas de assédio feitas pelos funcionários nos últimos 24 meses. Datas, horários, testemunhas, inclusive aquele dia em que a Sra. Haynes atirou café quente no manobrista. Temos as imagens. Elliot empalideceu. Era o prenúncio de processos, indenizações e pesadelos de PR. Podemos resolver isso, gaguejou.
Vanessa, SRTA Bishop, vamos falar de números. Não preciso dos seus números, respondi, aproximando-me e sentindo o cheiro de seu medo, suor misturado lavagem a seco de grife. Vocês são os parasitas. A verdadeira economia está nos que servem suas bebidas, estacionam seus carros e consertam seu ar-condicionado. E estamos cansados de vocês. Voltei mais uma vez para Cláudia. Ela tremia, abraçada ao casaco sujo. Endireitei os ombros e, com voz firme, declarei: Sua associação está cancelada. Entrando em cena, olhei para meu walkie e, feito imediato, banimento vitalício. Se um dia eu comprar uma barraquinha de limonada, ela está proibida lá também. Fora. Assenti para o Mike, que com mais 2 seguranças, todos tatos musculosos esperando por esse momento há anos, formou um bloqueio impenetrável. Sem violência, apenas por a presença. Por aqui, senhorita, disse o Mike, empurrando-a gentilmente na direção da porta da frente, nada de saída VIP, mas sim a fria brisa do hall principal. Quando Cláudia atravessou o limiar, virou-se para trás uma última vez. O rímel escorria, o rosto encolhido de raiva. Você não passa de uma garota do guarda-volumes, gritou ela, a voz embargada. E você, retruquei, num sussurro alto bastante para todo mundo ouvir, eu sou o próprio lugar. A pesada porta de carvalho bateu com estrondo, selando o fim do espetáculo. Por um instante, o silêncio reinou, até alguém começar a bater palmas. Em segundos, o bar inteiro estava aplaudindo. Não me curvei, eu não era a atração, eu era a casa. Me virei para o DJ. Solta o som. O grave explodiu nos alto-falantes, balançando as prateleiras de bebidas, minhas garrafas, meu domínio. Atravessei o balcão, agarrei uma das últimas garrafas de Grey Goose antes da reposição chegar e, num brinde triunfal, anunciei: shot da casa, alguém? O rugido da multidão quase me derrubou. Sem ficar para a farra, subi as escadas até a sacada VIP, meu novo império. Lá de cima, vi a Sara rodopiando com uma bandeja de drinks e a expressão aliviada do Gary afrouxando a gravata. Era como assistir a um ecossistema se recompondo. Sentei-me na cabine que, mais cedo, eu mesmo marcara com fita de isolamento. Arranquei o alerta e me acomodei. Deslizei o thumb no celular, conferi o tópico no Reddit e digitei: atualização, ela se foi. E nem precisei usar sriracha. Fechei os olhos, reclinei a cabeça. Os sapatos baratos apertavam os dedos, mas, pela primeira vez em 2 anos, isso pouco importava. Não era mais a escudeira, não era mais a vítima. Eu era a casa. E a casa sempre ganha. Então, para responder àquela velha dúvida, sim, vingança deve ser servida gelada, de preferência num lounge VIP que você acabou de arrancar dos pés do seu inimigo. Agora, se me dão licença, preciso cuidar do clube e fixar a nova placa na porta. Seja gentil ou vaze. Mostre sua autorização, querido. E foi assim que a história se cumpriu. A vida dá seus nós, mas, às vezes, desata tudo sozinha. Valeu por ouvir e por estar aqui.